Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Papo de Servidor, uma produção do Sindicato dos Servidores da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul. Um programa para destacar o trabalho de servidores públicos nas mais diferentes áreas e também falar sobre assuntos que interessem diretamente à sociedade. Meu nome é Christian e me acompanha na apresentação do programa a presidente do SINDES-PGE, Sabrina Fernandes. Tudo bem, Sabrina? Oi, Christian. Oi, João. Mais uma vez juntos, dessa vez para falar de um tema super atual e relevante, saúde mental. O nosso convidado é um colega da PGE, o João Davi Barros Cassal, graduado em Psicologia pela Fundação, é analista psicólogo da PGE desde 2022 e psicólogo também concursado na Prefeitura de Cachoeirinha. Também atuou por um breve período na Prefeitura de São Leopoldo em um serviço do SUS e antes teve uma passagem como técnico judiciário do TJRS. João, antes da gente começar, quero te agradecer por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo ao nosso espaço. E aí, João, beleza? E aí, beleza, pessoal? Eu que agradeço o convite. Foi uma surpresa esse convite, mas ao mesmo tempo fiquei muito contente de poder falar sobre saúde mental no trabalho, que é o que eu exerço, né? Enquanto psicólogo na Procuradoria-Geral do Estado. É um tema muito relevante. Ô, João, tu sabe, cara, que antes de fazer o programa eu tava pensando, né? Vai ser uma sessão de terapia, na real, Sabrina, pra mim. Porque eu tenho muitas dúvidas sobre saúde mental e aquelas coisas que acontecem com a gente em casa, tá ligado? Pô, isso é um problema neurodegenerativo, isso é simplesmente falta de atenção, isso é o estresse, o cansaço. Por isso que eu queria começar te perguntando que talvez essa minha dúvida seja de muitas pessoas. Tipo, eu vou dar um exemplo bem banal, sabe? Esses dias eu até tava comentando com a Sabrina, eu fui fazer um omelete, tirei o omelete e deixei a boca do fogão acesa, sabe? Tipo, um negócio, só fui me dar conta quando rolou um cheiro de queimado. O que é isso, cara? Isso já é um estresse mental do dia a dia? A gente tem que ficar um pouquinho mais preocupado. Qual é a tua análise profissional disso, João? Bom, penso que é a bobatice mesmo. Não, eu acho que é reflexo do ritmo que a gente vive, né? A gente vive de uma forma muito acelerada e a gente não pode descolar dessa nossa realidade. Então, esses lapsos, esses esquecimentos e atrapalhações do dia a dia são, evidentemente, super normais. Assim, não tem nada, digamos, de patológico nisso. A gente pode ficar bastante tranquilo em relação a isso. Mas, talvez demonstre um pouco pra gente que a gente precisa de uma pausa, né? Precisa olhar o que está acontecendo. Será que eu não estou indo além um pouco daquilo que eu consigo dar conta, né? Humanamente falando, Humanamente falando. Férias, né, Cris? Férias. Manda bala, Sabrina. Tira tuas dúvidas pessoais aí também. Não, assim, ó, um pouco do que eu sei sobre saúde mental, né? Existe saúde mental tem a ver também um pouco de como a gente se comporta perante a vida, digamos assim. É um conjunto de fatores, né? O que eu quero te provocar aqui, João, é assim, ó. Tem a ver com uma questão pessoal tua, né? Uma questão de tu se aceitar, aquela questão do íntimo da pessoa. E também tem a questão do meio, da sociedade, do ambiente de trabalho, por exemplo. E aí a minha pergunta é, como é que o ambiente de trabalho pode contribuir para que as pessoas, né, se mantenham de forma positiva, né, um lado positivo, assim, do ponto de vista da saúde mental? Acredito que o ambiente, e quando se fala do ambiente de trabalho, ele é determinante tanto para a satisfação do servidor, né, do trabalhador, quanto para o adoecimento, né? Então, o trabalho faz parte da nossa existência, né, enquanto seres humanos, e ele tem essa dupla relação, né, que pode ser fonte de saúde e fonte de doença. Mas acho que a gente não pode... talvez seja importante assim até pensar, enquanto eu falo na psicologia do trabalho, psicologia organizacional, pensar um pouco sobre a origem da psicologia organizacional, psicologia do trabalho, no sentido que ela tem uma certa pecha, como se ela tivesse muito relacionado à ideia de, bom, os servidores eles precisam estar bem para produzir mais. E, de fato, essa pecha, pelo menos eu falo por mim, né, o meu entendimento, ela tem um fundo de verdade que a gente não tem como afastar.
porque a saúde do trabalhador, historicamente, ela só foi vista e olhada quando isso começou a trazer mais prejuízo para o dono da empresa, o dono da indústria, né? Então, se pensou assim, bom, preciso cuidar desse trabalhador para que ele consiga seguir produzindo e eu não tenha, assim, prejuízos. É claro que o profissional da saúde, ele ingressa numa instituição, numa empresa, e quando a gente fala de uma organização pública, isso é muito mais fácil, porque a gente não fica assim, né, digamos, à mercê daquilo que quem nos contrata exige, muitas vezes. Como eu estava falando, assim, então cabe o trabalhador ele assumir um papel crítico, né? Qual que é o papel dele, se ele vai desempenhar a contribuir para esse estereótipo, essa fantasia que se tem historicamente sobre a psicologia do trabalho, psicologia das organizações, ou não, ele vai atuar de uma forma mais compromissada com a saúde dos trabalhadores, compromissada com a ética profissional, né? Eu penso um pouco dessa forma, assim. Acho que é importante a gente contextualizar, porque historicamente, a psicologia é muito vista pela ótica da clínica, né? Clínica Sim. É o consultório. Então, a gente vê que na psicologia do trabalho e da organização, ela tem muitas particularidades. Uma dessas particularidades é a fantasia que se tem, e daí eu disse, que, no meu ponto de vista, com uma certa razão, de que os profissionais estariam a serviço de fins um tanto quanto obscuros, assim, como a busca da produtividade a todo custo, né? Ô, João, e a gente... Tudo assim, tu abre o computador, né, cara, tá ali na internet, é dica pra isso, dica pra aquilo. Existe dicas pra questão de melhorar a saúde mental? Vocês trabalham com isso? Ou tu acha que é caso a caso, independe? Como é que funciona isso aí? Eu penso um pouco que existem, né, certas condições mais, digamos, universais, que a gente sabe até no episódio anterior, a gente falou sobre vocês conversaram sobre algumas práticas, né, que promovem saúde, se fala tanto sobre o exercício físico, se fala tanto sobre a questão do sono, que foi algo conversado, e que, de certa forma, já é de conhecimento geral, né? Mas, na prática, a gente pode pensar por que se isso é de conhecimento, né? A questão da alimentação, do sono, da atividade física, da prática de lazer. Por que se é conhecimento de uma forma... Esse conhecimento chega... Porque, no final das contas, a gente vê com tanta frequência que as pessoas não conseguem incorporar no seu dia a dia essas práticas, né? Eu acho que isso é um desafio a ser refletido, né? A ser pensado. E tu teria algumas dicas, assim, dentro, que tu poderia compartilhar com a gente, coisa que tu fala lá pra galera e tal, na PGE? Recentemente, a gente elaborou, né, enquanto Seção de Desenvolvimento Organizacional, uma cartilha que a gente buscou, assim, trazer o tema da saúde mental, mas fugindo um pouco, assim, daquele senso comum, no sentido de, bom, vamos trazer um pouco mais de dados, um pouco mais de ciência para isso que a gente está falando, né? Porque acredito que, por mais que seja óbvio, evidente, isso precisa ser dito, né? Porque a gente precisa lembrar todo o tempo que algumas práticas elas são importantes para a gente conseguir se manter um pouco mais saudável, né? Claro que isso não vai ser suficiente se a gente não tiver um olhar mais, digamos, profundo, no sentido de pensar nossa relação com o trabalho, nossa relação com a vida e de que forma a gente está andando nessas relações, né? Para onde que a gente está caminhando. Parar um pouco para pensar é muito importante, né? Não fazendo uma apologia que é ter filhos, né? Mas quem tem filhos acaba fazendo esse trabalho, eu acredito, de pensar um pouco mais sobre a sua vida, sobre a sua infância, o que não gostaria de repetir, né? Do que sofreu, enfim. É porque eu entendo que a gente é um somatório, né? Então, eu acho que para chegar na vida profissional, até a tua infância vai refletir, né? Na tua vida adulta. Então, é importante que todo mundo, acho que tenha consciência de parar um tempo e fazer análise, né? Eu sou super defensora da análise. Eu vinha fazer análise um pouco mais há um tempo atrás.
por questões profissionais e de relacionamentos anteriores. Claro. E, assim, pra contextualizar, eu tava querendo terminar um relacionamento, não sabia como. Daí eu procurei terapia, porque eu não queria magoar, né? Não queria sair, era uma pessoa bacana, mas enfim, daquela relação. Mas aí me ajudou. Aí ali eu me encontrei na questão profissional também, que eu acho que eu comecei a ter um outro olhar sobre mim mesma, né? Não aquela coisa de sempre de um sentimento de derrotista. Porque o servidor público tem, né? Dentro do serviço público a gente tem essa ideia de cargos, né? E alguns cargos são superiores e Vocês se sentem só peça numa engrenagem, assim? É, isso. Acho que sim. Uma coisa meio robótica, assim? Mas eu acho que isso tem muito a ver com o sentimento nosso em relação a nós mesmos. Por isso que eu tô dizendo. Aí vem a dica de todo mundo ter que tirar essa pecha de que, né, que a análise é só pra quem tá, né, com Não, claro que não. A análise é pra todo mundo. Então, é mais por isso. E como a gente tem uma infância totalmente diferente de hoje, né, da realidade de hoje, com a tecnologia aí, eu acho que depois da pandemia, né, todo mundo deveria realmente procurar ter um olhar sobre si mesmo, né, João? E para contribuir, para ter uma vida saudável e uma relação de trabalho também saudável. Né? E como a gente estava sem grana, a gente inventou esse podcast e trouxe o João aqui para ter de graça, né? Mas falando sobre isso, Sabrina, eu acho que uma coisa, assim, a gente, pelo menos na psicologia, a gente pensa bastante que muitas vezes não está sob nosso controle aquilo que nos acontece, né? Mas o que a gente vai fazer em relação a isso? E o primeiro passo é conhecer aquilo que está acontecendo, é entender o que se passa, entender como eu me insiro nisso, o que eu desempenho nisso que me acontece, para, enfim, eu ter um pouco mais de liberdade para poder conduzir de uma forma que eu me sinta um pouco melhor, né? Com as minhas próprias questões, levando em consideração os próprios anseios e angústias, né? Eu acho que quando tu traz, assim, né, uma situação pessoal, assim, diante de um desafio da vida, preciso saber como vou lidar. O profissional da psicologia, ele não vai jamais ele vai estar no papel te dar a resposta, até porque a gente não assume no sentido, da mesma forma que tu é mãe, tu sabe, né? A gente vai querer evitar aquilo que a gente passou com a gente e evitando que o filho passe por aquilo, muitas vezes a gente acaba trazendo um outro problema para ele, né? Então a gente pode no máximo ajudar a pessoa a construir um caminho que faça sentido para ela, né? E enquanto o profissional se mantiver nessa postura, eu acho que é muito benéfica para as pessoas e para as instituições, né? Ô, João, eu só fiquei curioso aí, a Sabrina deve conhecer o conteúdo, mas eu não conheço. Nessa cartilha, assim, qual era a ideia? Tu já falou a ideia geral dela, assim, mas tinha alguma dica, alguma coisa? Ou isso tu não pode compartilhar, tu pode compartilhar com a gente? Compartilhar, sim. Foram uma série de tópicos, assim, relacionados a alguns conhecimentos, por exemplo, em relação ao sono, daí seguido de relação a cuidados da higiene do sono. Então, por exemplo, quais cuidados manter o celular um pouco distante, né? Fazer atividades que tragam algum relaxamento para o sono ele ter uma qualidade melhor, né? Porque a gente falando de sono, a gente pode dormir uma mesma quantidade de horas, mas isso pode ser mais restaurador ou menos restaurador. Isso se diz respeito à qualidade desse sono. Né? Então, se a gente tem o que se chama higiene de sono, a gente vai ter um sono de maior qualidade e isso repercute no somatório, no nosso bem-estar. Da mesma forma, a atividade física, que se sabe o quanto a atividade física é fonte de bem-estar. Da mesma forma, as relações interpessoais, o quanto a gente pode ser fonte de bem-estar e satisfação, né? As relações interpessoais, a alimentação, que também a alimentação se relaciona diretamente com o nosso bem-estar, nossa saúde. Enfim, são uma série de tópicos que foram abordados tanto do ponto de vista do que acontece no nosso organismo, o que produz essas atividades e, ao mesmo tempo, algumas dicas para aproximar a pessoa. Bom, vou adotar isso, quem sabe, para me trazer um certo benefício. Claro que, na prática, às vezes a pessoa está tão inserida em uma situação que é até mesmo algo simples como
beba mais água ou tome um pouco de sol, isso pareça algo desafiador, né? Na prática, sim. né? Que adianta eu beber mais água, ou que adianta eu fazer tal coisa se a minha vida está muito mais difícil e passo por situações muito complexas, né? Então é um pouco desafiador isso. Pode dizer na real, né? Se a minha vida tá uma merda, né? Exato. Fala aí, Sabrina. Não, e daí aí entra aquela ideia, né? A gente tem, às vezes, para fazer exercício físico, para ter uma orientação, né? Tu não faz sozinho. Tem muitas pessoas que não conseguem fazer exercício de disciplina sozinho. Não, é que né? isso é muito... Aí tem gente, assim, ó, na questão da religião também, tem pessoas que precisam ir num templo para poder, né, se conectar com a parte espiritual. Então, a gente deixa aqui também, né, um convite aí para que as pessoas também que estejam precisando, que também busquem um profissional da área, né, de saúde mental. Não, isso que tu e o João trazem é muito legal, assim, porque coisas que parecem simples. Não, fazer um exercício físico. Qual é a dificuldade de ir lá e correr, sabe? Qual é a dificuldade de jogar um futebol? Para algumas pessoas é desafiador até essa questão de tomar um sol, porque a pessoa de repente está imersa até de repente num processo de depressão, assim, que para sair de casa já é um desafio, né? Isso faz parte do sintoma, né? Às vezes a dificuldade nesses hábitos, né? São hábitos que promovem saúde, né? Eles não se confundem com a saúde, mas o somatório desses hábitos, inegavelmente, eles promovem saúde. Só que às vezes a pessoa está adoecida e um dos sintomas é não conseguir incorporar certos hábitos que vão fazer bem para ela, né? Da mesma forma, a psicoterapia, né? A gente sabe o quanto pode ajudar, mas um dos sintomas que a pessoa pode apresentar é a dificuldade de buscar ajuda, buscar essa escuta, esse cuidado consigo, né? E a galera da PGE, como é que faz lá? Como é que funciona esse sistema para pedir quando eles têm que... Vocês é um setor? Como é que é? Para mim que sou leigo, João. Nosso setor ele é composto por 4 psicólogos. Na verdade, um é estagiário, então está se graduando, né? Então nós somos em 3 analistas psicólogos e um estudante de psicologia. É importante a gente dizer que na organização a gente não faz psicoterapia. Seja porque seria inviável fazer psicoterapia nos moldes tradicionais e conhecidos com profissionais de uma organização inteira, seja também porque fazer uma psicoterapia pressupõe uma série de condições, e uma delas que prejudica é o fato de sermos colegas de trabalho, que temos obrigações institucionais em comum, né? E toda uma questão de estrutura institucional. Mas isso não impede, e é aí onde eu queria chegar, o trabalho de psicologia no ambiente do trabalho é um acompanhamento das questões relacionadas a essa relação sujeito e trabalho. Porque, como a gente disse no início, que essa relação pode ser fonte de satisfação, mas pode ser fonte de adoecimento. Então, a gente poder olhar quando essa relação causa sofrimento, como a gente pode intervir. E a intervenção do psicólogo é sobretudo a partir da escuta, né? Que entender, compreender o que se passa, ajudar a pessoa que está passando por uma situação a também a melhor compreender o que se passa com ela e que fortalecer ela para que ela possa, enfim, né, lidar com a situação com um pouco mais liberdade. Liberdade no sentido que, quando eu conheço o que se passa comigo, eu posso ter mais possibilidades de como eu quero seguir. Então, esse é um pouco do trabalho do psicólogo no trabalho. Ele faz um acompanhamento, sobretudo relacionado a questões voltadas ao trabalho e essa relação. E um exemplo, né, um servidor que procura vocês, por exemplo, só para entender melhor isso aí, um caso específico pode se tornar assim, um case para que seja levado para uma instância superior, para um projeto maior dentro da PGE, por exemplo, né, de orientação, eu lembro que existem algumas, né, palestras que se faz, né, de tempos em tempos, e aí se fala sobre isso? Na tentativa de evitar que novos casos aconteçam. Assim, sei lá, um suicídio, né, em alguém, uma coisa assim. Já tivemos até um caso. Acontece. E, assim, né, o trabalho do
da escuta, né, do acolhimento, do atendimento ou entrevista psicológica, ela tem o aspecto do sigilo e da confidencialidade, né? Então, sim, quando a gente leva algo, a gente tem que levar com... Dissociado da pessoa, né? Isso. Dissociado ou a pedido, mas também nosso trabalho também não é ser porta-voz, né? Entendi. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode... E a gente tem, sim, um dos nossos papéis, eu trouxe o trabalho de acompanhar, mas tem o nosso trabalho de assessoramento da gestão, no sentido, né, de poder trazer aquilo que, do ponto de vista da psicologia, é relevante, e justamente do diagnóstico institucional que a gente faz. O que é o diagnóstico institucional? A gente está inserido numa instituição, a gente percebe certas questões, e a partir da nossa percepção, a gente pode levar aquilo que está sendo percebido para, enfim, que se possa trabalhar essas questões. A gente não tem a atribuição e responsabilidade da administração propriamente dita, né? Porque a gente não tem essa e nem poderia, né, para o nosso papel de psicólogo, mas a gente pode, a partir desse diagnóstico, contribuir para que a casa tome caminhos que sejam mais saudáveis, né? Claro que também é uma questão política, né? Envolve questões da própria administração, que vai se haver com aquilo que apura, né? Que a informação chega de diferentes formas, não é só o psicólogo que pode levar, assim, digamos, a conhecimento, assim, o que percebe, né, enquanto profissional técnico, assim. Entendo. Seria mais um olhar da instituição, né, e das consequências, de repente, de certas práticas num coletivo e não, né, não casos específicos. Aí, dentro disso, eu queria aproveitar o Não, gancho, vai, manda bala. Quero entender um pouco, assim, a PGE, né, e vocês, enquanto ali, a equipe de psicólogos, tem pensado sobre essa nova forma de trabalho, essa questão de um distanciamento social maior, trazida pelo teletrabalho, né, pós-pandemia, se pensa, se fala sobre isso dentro da PGE, se isso tem trazido reflexos, né, se já dá para sentir reflexos positivos ou negativos, enfim, dessa nova forma de trabalho. Sim. E deixa eu engatar na pergunta da Sabrina, que eu achei bem legal, se tu trabalha em outros setores, né, João, outros lugares antes da pandemia, se mudou, se as pessoas estão procurando mais depois desse processo. Claro que na PGE tu não tem essa experiência de comparação, porque tu está lá 2 anos, mas se tu notava em outro, procurava menos, agora as pessoas procuram mais. Tá, vou tentar responder. Em relação aos reflexos, assim, né, que nem a gente trouxe no começo, assim, que o ambiente, ele repercute nas relações, na vida pessoal das pessoas. Se a gente olhar para a sociedade, esse distanciamento que a gente vê no trabalho, muitas vezes, no modo cada vez mais virtual que a gente se relaciona, isso tá na sociedade, não é só no trabalho, né? As relações, elas têm se mostrado um tanto quanto muitas vezes superficiais, as pessoas acabam muitas vezes se encontrando menos, querendo se encontrar menos, a ponto que quando a gente, por exemplo, sobre a questão do presencial, quando a gente propõe fazer uma atividade presencial, a gente sabe que as pessoas muitas vezes preferem assistir dos seus locais, ao mesmo tempo que elas sentem paradoxalmente uma solidão, né, de estarem sozinhas, mas abrir mão disso também gera um conflito. Então, daí, de novo, trazendo o papel do psicólogo, é poder trazer esse conflito para a pessoa e a pessoa poder pensar o que ela vai fazer em relação a isso. É uma opção, sim. Mas sim, a gente observa cada vez mais que as pessoas optam e têm esse desejo de permanecer. Por exemplo, o teletrabalho é um assunto que em razão da pandemia é um modo de trabalhar que veio para ficar, né? E trazendo um pouco sobre a pergunta do Christian, qual que era mesmo? Era se as pessoas agora estão procurando mais, assim, depois da pandemia, porque tu trabalhou em outros órgãos, mas ligados também ao funcionalismo público. Tu acha que as pessoas estão pedindo mais ajuda, pedindo mais socorro, num jargão mais popular, assim? Sim. Quando eu ingressei na PGE, já estava numa fase em 2022, pós-pandemia. Mas eu trabalhei numa outra instituição, né, bem no período, assim,
da própria pandemia. Mas respondendo à questão, né, as pessoas adoeceram mais. Era essa a minha dúvida. Elas, ou se não adoeceram mais, elas estão apresentando mais sofrimento. Elas estão se dando conta de que a modo de se relacionar com a vida, com o trabalho, e a modo de se relacionar em sociedade, isso causa sofrimento. E a pandemia, ela foi um disparador disso, né? Em razão do isolamento, em razão dos inúmeros lutos, não só lutos de perdas efetivas de pessoas, mas perdas de um modo de viver, perdas enfim, até mesmo muitas vezes de uma esperança, do desejo que a pessoa tinha. Então, isso tudo fez com que a questão da saúde mental viesse com muita força, né? As pessoas estão cada vez mais falando sobre saúde mental. E com menos preconceito, né, João? Porque existe um certo preconceito, né? Existe, historicamente. É muito louco isso, né? Eu sou de uma outra geração, sou bem mais velho que vocês. Eu me lembro que falar em ir uma terapia quando tinha 15, 16 anos. Era bobagem. Era loucura. Que sensibilidade é essa pra precisar resolver problema, sabe? Até eu adoro futebol, o Renato, quando era treinador do Grêmio, não. Quem faz psicologia no Grêmio sou eu. Não precisa treinar, não precisa de um profissional da área, sabe? Sim, e ao mesmo tempo o nosso time está com algumas questões. Talvez precisasse. Mas... Olha aí, o João tá aí, ó. Mas eu acho que isso é um pouco assim da pretensão humana de ter controle sobre as situações. Né? Eu tenho controle sobre o meu sofrimento, eu mesmo vou conseguir lidar com o meu próprio sofrimento. Então é um pouco assim, no momento que a gente procura um profissional, de certa forma a gente está dizendo, sozinho eu não consigo, e isso machuca sentimento na autoestima, na confiança, né? É uma vulnerabilidade que a gente expõe. Mas se a gente consegue se libertar ao mesmo tempo dessa fantasia de controle que a gente tem, a gente vai ter mais liberdade, né? Eu gosto dessa ideia de liberdade, porque eu vejo a psicologia dessa forma, né? Que as pessoas, ao entrarem em contato com suas próprias questões, tenham mais liberdade para, enfim, né? Se relacionar com o mundo, com as pessoas, com a vida, né? Tu faz terapia, João? Eu acho que a gente deve desconfiar do profissional da psicologia que, se não fez, não faz, né? Porque é um pressuposto, né? Porque senão o que acontece? Para a gente escutar alguém, a gente tem que saber o que é nosso, o que é do outro. O que é nosso sempre vai ser despertado também pelo que é do outro. Só que se a gente não conseguir discernir isso, a gente vai correr o risco de tentar se curar através do outro, ou tentar colocar as nossas soluções, aquilo que a gente pensa, no outro. Só que a gente não tem esse papel, e não poderia ser, porque a ideia da psicologia é justamente essa, né? Que a pessoa se aproprie das próprias questões, por exemplo, na ótica da psicanálise, né? Se dê conta daquilo que ela não se dá conta, e ao se dar conta consegue de alguma forma lidar melhor com aquilo que tem, né? Eu gosto muito de uma analogia que é aquela ideia, mas o que me adianta me dar conta de que eu sou assim, que eu sou desse jeito, o que eu faço com isso, com as minhas dificuldades. Daí, por exemplo, se a gente vai trazer para a navegação, se tu sabe os pontos, onde fica o norte, o leste, o oeste, tu não vai conseguir mudar esses pontos, mas tu vai poder navegar conforme conhecendo esses norteadores. E da mesma forma, assim, quando a gente se conhece, a gente pode navegar pela vida de uma forma mais livre, né? É assim que eu penso. Cara, não sei pra Sabrina, mas eu gostei também. Né? Chegou a mexer com... Tô falando sério, cara. Foi, sei lá, eu tô com algumas questões. Pra mim, bateu muito forte isso que tu falou. É isso. Não sei se é a impressão que eu tenho, né? Mas o que eu sinto é que ao falar, ao verbalizar,
tu mesmo vai encontrando as soluções, né? Eu noto, assim, que é pouca interferência externa do psicólogo, né? O psicólogo faz questionamentos, às vezes ele aprofunda o assunto, mas eu vejo que tu mesmo, ao conversar, ao colocar para fora, tu vai chegando a algumas conclusões, às vezes dias depois, pelo menos a sensação que eu tenho. Não sei se é isso mesmo. A gente bem que gostaria de alguém externo que nos apresentasse respostas, as soluções, sim. E acho que é por isso que a gente recorre a, por exemplo, a questões, né? O horóscopo, que diz a meu respeito, que aquilo diz O que vai dizer pra mim, né? O que vai acontecer no dia? De certa forma, né? Isso apazigua, né? Porque no momento que eu sei quem eu sou, me dá bom. Ou alguém de fora que me conhece bem me diz o que eu tenho que fazer, isso dá uma tranquilidade. Mas eu acho que faz parte também entender que a gente faz parte desse processo. E que por mais que a gente desejasse que viesse uma intervenção externa e me ajudasse sem que eu precisasse a também me envolver com isso, dessa forma não existe, né? A gente tem que se envolver. E a gente sempre tem os nossos conflitos, né, cara? O que pra hoje é uma solução, no outro dia não é. Eu sei lá, eu sou muito volúvel. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Tinha o Burnout aqui, né? O Burnout, pois é. Porque assim, na real, confesso que não é uma palavra muito nova pra mim, né? Essa palavra. E eu queria que tu dissesse pra gente como é que se identifica que tu tá com a síndrome, que tu tá realmente num processo de esgotamento mental, João. Se tem como, né, identificar. O burnout está muito ligado com o trabalho, é isso? Fazer uma provocação. O que vocês imaginam que seja a síndrome de burnout? Eu nem sei falar direito a palavra também. Eu também escutei de diferentes formas. Mas, enfim. Cara, eu assim... eu vou falar um monte de bobagem aqui, já tô até com vergonha antecipada, né? Mas, sei lá, isso, as rateadas do dia a dia, sabe? A tua mente já não conseguir responder a tudo que tu quer, tu ter um estresse do, sei lá, eu procuro manter a calma o tempo inteiro, mas alguém falar alguma coisa no trabalho e tu já te irritar com aquilo, sabe? Te tornar uma pessoa pior do que tu entendeu? Sabe? Em vários sentidos, assim. Não sei se eu tô conseguindo me explicar aí, eu não sei... Pra Sabrina, assim. Um pouco que eu sei disso, nunca me aprofundei no assunto também, é que tem sintomas físicos a pessoa sente, sabe? De vômito, náusea, assim, tipo, de ter sensações físicas por um momento estressante e às vezes relacionado ao ambiente de trabalho. Pode ser isso ou não? Não, eu pergunto isso, assim, porque... Curiosamente, há mais ou menos um mês, eu estava discutindo uma leitura lá na nossa sala, nosso ambiente de trabalho, com um colega estagiário, que o nome do livro é Burnout, uma doença que não existe. O nome do livro. Porque esse autor ele vai trazer assim, que na sociedade em que a gente está vivendo e a partir da forma como é apurada a síndrome, existe um questionário que se responde, todas as pessoas seriam diagnosticadas com burnout. Mas o ponto que ele quer chegar não é que não existe sofrimento no trabalho, mas no sentido que às vezes sofrimento é usado o rótulo e não se vê as especificidades daquele sofrimento. Então a gente, pelo menos eu digo por mim, assim, como eu vejo a psicologia, eu gosto de tentar entender aquele sofrimento relacionado ao trabalho, mas não do ponto de vista de um rótulo, assim, é a síndrome de burnout, porque, por exemplo, a questão do vômito, a questão dos sintomas físicos, o transtorno de ansiedade também é presente. A síndrome do pânico, né? Também. Por exemplo, da paralisia, né? Seria, às vezes, a gente... fala que é síndrome de burnout, mas na verdade é um transtorno depressivo. Tu acha que virou muito moda dizer isso? Talvez. De alguma forma, sim, porque as pessoas, por estarem sofrendo no trabalho, elas precisam, naquela ideia, né, de ter algo que as tranquilize. Eu tenho isso. Se eu fizer isso, eu tô bem. E ao mesmo tempo eu vou procurar um atestado isso explica aquilo que eu tô sentindo. Entendi. Só que se a gente olhar mais a fundo, talvez a questão do trabalho como fonte de adoecimento de saúde, a gente pode pensar como um fundo que desperta algo que também está na gente.
Porque esse esgotamento, ou a despersonalização, que é o que se costuma falar, esgotamento emocional, despersonalização, isso pode se dar na relação familiar, em casa ou na escola. Então seria, por exemplo, um burnout relacionado ao ambiente. Mas isso é um tema bastante polêmico, né? Dizer que a síndrome de burnout não existe, que é o título do livro, é algo extremamente polêmico, né? Agora no CID-11, me fugiu primeiro o que seria o C, mas Internacional de Doenças, Cadastro Internacional de Doenças, foi introduzido a síndrome de burnout. Mas até então, no DSM, não existe, né, referência ao burnout. Mas isso não quer dizer que as pessoas não sofram no trabalho. Só que às vezes a gente dá um nome de uma forma um tanto quanto genérica, assim, né? Sim. Isso é legal que o João está trazendo, porque parece que sempre tem que ter um rótulo, uma coisa especificada, assim, um nome de uma doença, aí seria da síndrome, né? Por exemplo, os estímulos são tão constantes e tudo tão acelerado que é difícil a gente não entrar nessa forma de se relacionar. Essa questão da aceleração é muito louca, né? A gente estava até comentando no programa passado, que tu escutou depois, João. Eu me sinto mal se eu não responder o WhatsApp na hora que eu tô olhando, sabe? E não importa a hora, e não importa o lugar que eu esteja. Como a gente não consegue mais se desligar, né, Sabrina? Eu acho complicado isso. Mas eu tenho uma política, né? Eu tenho diversos grupos. E dizem que ter grupos no WhatsApp é coisa de brasileiro. Eu tô pra confirmar se isso aí, como é que é isso aí nos outros países. Mas tu vai confirmar, inclusive, num grupo. Vai formar um grupo pra confirmar isso. Mas eu tenho conhecidos, conterrâneos que moram fora e comentam isso, né, nas redes ali. Pessoas que usam bastante os influencers novos, né, que fazem comentários das suas vidas, enfim, que eu sigo alguns, falam que isso é bem coisa de brasileiro. Olha só, eu tenho diversos grupos aqui, então eu tenho uma política assim, às vezes não dá, tá? Às vezes não dá pra olhar e aí eu não olho. E eu tenho horário pra... Eu tô bem na linha do Alzheimer ali do último programa, eu tenho horário. Chega um horário ali que eu tento me policiar pra depois de um horário noturno não abrir mais celular. Então aquela Sabrina que me manda mensagem às 11 da noite pedindo coisa, não é tu, não é ela, ó, Sabrina, clonaram o teu WhatsApp, Sabrina. Assim como a gente escorrega na comida ali, né, não exagera no vinho, a gente também às vezes dá uma, né, tem que dar uma, às vezes tem que responder, tem dias e dias, né, tem dias mais tensos na vida. Eu acho que a vida é essa, tem que ter um equilíbrio, tentar o equilíbrio, né? A gente tem que botar o equilíbrio como meta, mas a gente desequilibra às vezes, né? Tá tudo bem. O equilíbrio é o caminho, né? Quase em tudo, assim, na nossa vida. Tem que ser equilibrado. Então, vamos fazer um pouquinho lá do B do nosso profissional, aproveitar o João, a tua foto no WhatsApp, João. Falando em WhatsApp, tu tá tocando uma guitarra ou um baixo ali? É uma guitarra. Uma guitarra. A música pra ti é esse descolamento, entre aspas, da realidade, a tua forma de te conectar contigo mesmo? Sim, a música foi algo que eu resgatei durante a pandemia. Que massa. Acho que as pessoas durante a pandemia algumas pessoas resgataram algo bom. Eu gosto daquilo porque quem sabe não retomo. Isso aconteceu comigo, assim, eu tocava quando eu era adolescente, guitarra, era algo que eu gostava, mas ficou assim da fase da adolescência. Adormecido. Nunca tive muita pretensão, até porque meu talento não permitia, mas já mais maduro, assim, durante a pandemia, eu fiquei, mas é algo que eu gosto, independentemente da performance, por que não, né? E foi algo que eu resgatei, algo que me faz muito bem. Eu faço aulas de música, assim, nos finais de semana e encontrei na música digamos que se fala válvula de escape, né? Algo que me conecto mais comigo mesmo e com as minhas questões. Tu dá esse toque na galera quando procuram vocês lá na PGA? Naquela ideia, né, de que as pessoas que precisam encontrar aquilo que faz sentido para elas, a gente até fala, né, na cartilha, assim, possibilidades, inclusive nos hobbies a gente fala da música, mas é muito assim, aquilo que faz sentido para mim não necessariamente vai fazer sentido para outra pessoa, né? A pessoa tem que encontrar aquilo que tem significado para ela.
falando sobre a questão do significado, no trabalho, a gente fala, assim, historicamente sobre as questões materiais do trabalho, a quantidade de horas, o trabalho insalubre, mas hoje em dia, sobretudo, a gente fala sobre o significado do trabalho, o conteúdo significativo do trabalho, porque quando não se tem isso, o sofrimento costuma vir à tona, né? Então, eu acho que o significado, ele vem muito da própria pessoa, e ela tem que, de alguma forma, entrar em contato com isso. Muitas vezes eu não sei o que é importante para mim, não sei o que tem significado, mas não saber já é um caminho para tentar ir atrás. E é difícil. Essa risada da Sabrina, a gente não sabe se é adesão ou autocrítica agora. Não, é tudo junto. Essa ideia de significado, eu vivo atrás do significado. Até hoje eu digo que eu não sei bem, mas eu fico experimentando, tá? Eu acho que é por isso que eu tô aqui também. É uma mente inquieta, Sabrina. Eu fico me experimentando e eu não me encaixo em nada. Eu continuo não me encaixando em nada. O significado, sentido, não é algo externo que vem, é algo que a gente também constrói, né? A gente pode fazer a mesma coisa de diferentes formas. Quando a gente faz de uma forma que pra gente tem um significado, isso vai dar mais satisfação. O nosso trabalho é assim, né? A gente entender qual que é o que é importante pra gente, e cada um vai ter o que é importante pra si, isso vai repercutir na... É aquele sentimento, não sei, de plenitude, de felicidade. O que é isso, cara? Propósito, eu acho, não é? Propósito? Não sei. Eu vejo como um pouco estar mais apaziguado consigo mesmo, assim, pelo menos eu enxergo dessa forma, porque do contrário, a gente vai, falando sobre o trabalho, a gente vai ter uma relação que é puramente, bom, aquilo ali é o meu dinheiro e é o meu ganha-pão. E eu só fico olhando o relógio para o tempo passar. Tem uma série, não sei se vocês viram falar, da Ruptura, que tem alguns problemas de narrativa, mas a premissa é sensacional, que a ideia é a seguinte: o personagem faz um procedimento no cérebro que, ao ingressar no trabalho, ele não sabe quem ele é fora do trabalho, se ele é casado, se tem filhos, e ao sair do trabalho, ele não sabe que trabalho que ele faz, não faz a menor ideia. É uma desconexão completa. O nome da série é Ruptura, né? Quando eu conversei isso com um grupo de professoras, todos falaram: nossa, se tivesse, eu gostaria de fazer isso. E na fantasia das pessoas isso ocorre, porque as pessoas elas têm uma forma de se relacionar que quer cindir, como se eu pudesse ser quem eu sou no trabalho, quem eu sou fora dele, e desconsidera que nós somos uma pessoa única, né? Mas e isso traz aquela lógica assim: os teus problemas é do trabalho para fora. Como se a pessoa pudesse barrar os problemas que, sei lá, um processo de separação ou um luto que estiver passando. Quando eu entro no trabalho, deixo isso para fora. Não tem como se eu tivesse esse controle, né? Essa série, quando trata essa premissa, né, de cisão entre essas duas esferas da vida, ela faz essa brincadeira, né, e faz a gente refletir. Mas deixa eu fazer o advogado do diabo assim, João. Às vezes no meu trabalho lá, no outro trabalho, eu sinto que algumas pessoas são muito ríspidas, assim. E elas vêm com essa de, eu estou enfrentando problemas particulares, assim e tal. Eu tento, não sei como é que você se comporta, todo mundo tem seus problemas particulares, mas tu não vai tratar o outro com rispidez ou sendo grosseiro e tal, por causa dos teus problemas. Tu vai lidar com ele em análise, vai lidar com ele de uma outra forma. Eu acho que às vezes também tem muito isso da desculpa das pessoas serem assim: não, mas eu tô com um problema, então eu posso ser tratado do jeito que eu quiser, ou eu sou assim, entendeu? E eu não tento deixar os meus problemas fora do trabalho. Não tem como. Eu sou uma pessoa única, como tu falou, mas eu tento dar uma separadinha, assim, cara. Sim, porque essas questões, elas explicam, mas não justificam, né? Exato. Então só que quando a gente tem essa compreensão, né, e justamente isso não quer dizer que a gente vai agir de forma crítica. Não, por estar com problemas fora do trabalho, eu posso agir da forma como eu bem entender, isso longe disso, mas a educação, mas a gente, né, consegue compreender, né, que
que existe uma relação, e se a gente reconhece essa relação, a gente não vai buscar somente olhar para um servidor só do ponto de vista do trabalho, mas sim do ponto de vista de uma pessoa que está inserida no trabalho, que está inserida numa relação conjugal, está inserida numa família, está inserida numa sociedade, e isso é de uma forma mais global, né? E nos permite, assim, integrar essas partes que muitas vezes ficam desconexas, né? Perfeito. Manda bala, Sabrina. Não, acho que eu já escutei minhas perguntas aqui, Cris. Não, vai das tuas coisas, das tuas questões, aproveita aí, a gente ainda tem uns 10 minutinhos aí, o papo tá muito bom. Pelo menos eu vou sair daqui, eu tô curtindo muito. Eu tô muito ligada àquela questão da instituição, tá? E é uma coisa que PGE 24 horas, né, gostaria, cara? Olha aí, ó, orgulho da PGE. Que eu gostaria de saber, porque são questões ainda que enquanto, né, na minha posição de presidente do sindicato, eu ainda tenho que resolver, né, eu me sinto no compromisso de resolver. A questão do volume de trabalho e essa nova forma de trabalhar mais virtualizada. A PGE já debateu internamente lá sobre questões de incentivar ou estimular que os servidores façam pausas. Já se falou sobre isso, já se trouxe isso de uma forma assim, como se fosse para pagar essa informação de que assim, o trabalho tem que ter, né, tem que trabalhar 45 minutos, tem que dar uma folga do computador, fazer uma outra atividade, mesclar as atividades, né, sentar, levantar, como se fosse mesmo de sentido de orientação, porque eu sinto que as pessoas estão, né, trabalhando demais, com um volume acelerado, né? Não sei nem se não é o mesmo volume, só que eu gosto de brincar que a tão celeridade sonhada lá quando eu estudava princípios do direito lá, a celeridade processual. Nós temos agora a celeridade processual e a gente que se vire com a celeridade processual do judiciário, tá? É assim que eu sinto. Então, a gente precisa começar a pensar realmente essa nova forma de trabalhar, para evitar que a gente tenha um problema de adoecimento, né? Que no passado a gente conseguiu evitar, assim, com a aglutinação da carga horária, a gente conseguiu, né, estimular que os servidores, principalmente na capital, né, que a gente conseguisse ter um pouco mais de tempo trabalhando horas corridas, a gente conseguia ter uma vida fora, né, poder praticar exercício físico. Aí, agora eu noto que tu tem mais tempo, né, e aí cabe a ti se auto-administrar com relação a isso. Então, eu te pergunto se fala sobre isso dentro da instituição. Sobre volume, sobre forma de trabalhar, que também está muito ligado à forma de trabalhar, né? Sim. Uma das formas que a gente tem como apurar, assim, né, o sentimento e... Só vou pedir para te falar um pouquinho mais no microfone. Desculpa. Obrigado, João. O sentimento e a percepção das pessoas em relação ao trabalho é a pesquisa de clima, né? Que é algo que a gente faz anualmente. E tradicionalmente, o aspecto do volume de trabalho e da remuneração são, digamos, os dois pontos que destoam dos demais negativamente. E eu acredito, assim, né, que de um tempo para cá a questão do volume se intensificou ainda mais, né? Se a gente for olhar os dados das pesquisas, são dois pontos que sim, que chegam na administração, né? Essas informações chegam nas coordenações, porque é algo que aparece em pesquisa após pesquisa, né? Agora, em relação a política, o que se está em andamento em relação a isso é algo mais da auto-administração, né, da instituição. Certo. Não sei se tem mais alguma coisa, Sabrina, que tu gostaria. Não. Então, eu estou satisfeita aí. Não, é dentro dessa questão organizacional, assim. A gente chegou... Eu tenho uma má notícia e uma boa notícia, cara. Eu acho que o vídeo não pegou. Aí a gente vai ficar só com áudio hoje no Spotify. A gente vai ter... Aí depois a gente põe umas fotos, assim, do que a gente tem e deixa rolando o áudio. Porque eu dei uma mancada aqui. Eu não sabia que tinha um cronômetro aqui no vídeo. Pode falar, João. Já acabou? Não, continua, tá continuando o programa. É que eu tô falando ao vivo aqui da mancada que eu dei. Ah, tá. Aí a gente continua, a gente faz no Spotify e vai... Se eu soubesse, teria ficado um pouco mais tranquilo. A questão das imagens e tal. Não, é que eu dei aqui o vídeo e não correu, não sei porquê. Entendi. Mas aí vai ficar aqui a imagem. Como o Everton YouTube, não vai estar. Ou vai estar no YouTube. Não, aí a gente põe no YouTube, mas põe com uma imagem parada, assim, né? Entendi. João, tu acha que tem mais alguma coisa, cara, que tu gostaria de acrescentar aqui, que a gente esqueceu de te perguntar, que tu acha legal? Se tu fosse servidor da PGE, tu gostaria de escutar, ou se fosse servidor público?
Eu acho que é importante, assim, né, já que eu estou conversando com o sindicato, com a presidente do sindicato, que a ideia, né, de que enquanto a gente está em coletivo, a gente tem melhores condições de lidar com as questões que nos acontecem. E talvez, assim, né, gostaria de ressaltar, assim, né, que a nossa sessão de desenvolvimento organizacional, ela está aberta, porque a gente... é importante que a gente consiga criar esse vínculo com os servidores, né, nós profissionais da psicologia, e eles terem conhecimento de que a gente também está ali para escutá-los. E levo essa mensagem para a presidente do sindicato, né, para a Sabrina, para que também a gente possa fazer essa parceria, né, possam contar com a gente, porque é nosso trabalho pensar essas questões. Isso aí. Eu vou levar lá uma demanda da nossa colega Letícia do interior, que trouxe uma normativa aí da Justiça do Trabalho. Não é, ela trouxe uma normativa geral da Justiça do Trabalho que eu achei interessante com relação a essas coisas de estimular momentos de para, né, de regulamentar. E daí eu vou levar pra gente conversar isso aí. Tá bom. Lá, tá bom? Feito, galera. Valeu, João. Muito obrigado. Então Muito a gente obrigado, está pessoal. chegando ao fim do nosso podcast, que hoje vai ser sem imagem, porque eu dei uma mancada aqui, né, galera? Muito obrigado ao João, que nos acompanhou. Esse programa não está em diversas plataformas, como deveria estar, né? Vai ficar só no YouTube. E eu queria te agradecer, João. Eu achei o papo ótimo, espero que você tenha gostado. Tu gostou, Sabrina? A gente fica muito feliz de poder te ter na instituição, viu? Te conhecer melhor também aqui. Muito obrigado. E aí, cara, quem tiver alguma dúvida, como é que faz, João? Como é que procura vocês lá na... A gente está ali no 14º andar do prédio do Dyer, e também a gente, através do Teams, do nosso e-mail, essas formas são as mais fáceis de nos encontrar. Só prender o grito. Só aprender o grito. Bah, que beleza. João, muito obrigado de novo, foi ótimo. A gente agradece a parceria, né, Sabrina, do Sindifisco, que nos dá toda essa estrutura. Infelizmente, meu cérebro aqui não acompanha a estrutura do Sindifisco. João, valeu. Vamos ter que convidar para uma próxima aí, né? A ideia do projeto é ser quinzenalmente entrevista. Acho que foi muita coisa para trás, que a gente pode conversar mais contigo, ainda mais aproveitar um pouco do teu conhecimento. Obrigado novamente. Obrigado. Sabrina, te despede do teu público aí. Obrigada. Dos teus fãs. Obrigada, João. Obrigada, Cris. Aí. Seguimos juntos aí. Daqui 15 dias estamos aqui de novo, né? Um abraço, galera. Obrigado novamente.